Bom dia a todos, muito prazer de estar com todos vocês aqui novamente, bem-vindos para mais um encontro em parceria com a Secretaria Municipal da Praia Grande, o Serviço de Intervenção Precoce em TEA, o CIP-TEA da Praia Grande. Hoje a gente está aqui com a Andréia Cabral Magalhães, Andréia Prado Cabral Magalhães, ela é fonoaudióloga, especialista em autismo, e em aba, tá? E profissional assistente do CIP-TEA. Ela vai falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre, novamente, né, fazer o perfil de avaliação dos clientes e também fazer a proposta, a elaboração de um programa de intervenção. A gente sabe como a gente tem carência disso na rede, principalmente assim trazendo já a técnica, né, comportamental da análise aplicada do comportamento, né? Então, assim, espero que vocês aproveitem, temos uma ótima manhã aí, e no final a gente vai vai abrir para perguntas, tá? Então, uma boa manhã para a gente, com você, Andréia, muito obrigada. Obrigada, eu. Bom dia a todos, gente. Meu nome é Andréia, como ela disse, né? Sou fonoaudióloga há 30 anos aqui no serviço público apenas, né? Eu não tenho trabalhado de forma privada, então toda a minha experiência foi construída ao longo desses 30 anos, mais especificamente nos últimos 10 anos, com a população, né, que está no transtorno do espectro do autismo, tá bom? Eu vou colocar aqui Vou pedir ajuda técnica aqui, tá? Porque eu tenho muita dificuldade aqui na parte das... Deixa ela arrumar aqui para mim. Fica de Cássia? Prontinho, estamos vendo, tá bom? Bom, vou começar a falar aqui, né, sobre a intervenção no TEA, né? Então, nesses mais 10 anos aqui de experiência, né, eu sempre estive buscando como que eu ia atender a essa população, né, mais especificamente. E você, quando trabalha no serviço público, né, todas as tuas iniciativas, você não pode depender exclusivamente da tua gestão, porque você vai lidar diretamente com a população, então você vai ter que achar recursos para isso, né? Então, eu comecei a fazer alguns cursos fora, né, por conta própria, até para eu poder dinamizar o trabalho. E o que eu tinha observado nesses cursos, né, é como que a gente consegue trazer para a nossa realidade o que todos os outros, né, a população que tem como pagar o atendimento, né, tem esse acesso. Então, vamos conhecer agora, né, um pouco como se faz essa intervenção no TEA hoje, tá? O que tem de evidência sobre isso, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre a aba no SUS, né? Como que a gente funciona aqui no serviço, como que a gente faz essa avaliação de habilidades básicas, outro tipo de avaliações que também podem ser feitas, né? Que são de habilidades básicas, que é o Portage, como que a gente monta esses programas de ensino e o treinamento de pais, né? Através do Behavior Training Skill. Aqui está o contrário, né? Mas é Behavior Training Skill, tá bom? Então, a gente vai falar mais sobre isso. O que é importante, né, quando eu ia buscar fora, o que tem de novidade para atendimento no TEA, né? A gente sempre está em lugares, né, onde tem a maioria profissionais, né, que trabalham de forma privada, né, em suas clínicas, e pais buscando o melhor para os seus filhos nesses encontros, né? E a gente acaba vendo que, para você transpor isso para a tua rotina de saúde pública, né, tem um gap aqui, muito difícil você fazer isso, né? Aí a gente vai procurar conteúdos, né, que trouxessem garantias de que o teu atendimento daria resultados. Por que eu tinha visto, né? Que a gente vai procurando várias opções na internet, tem bastante coisa, se você for ver, né? Mas você acaba atendendo parte dessa população que vai melhorar, né, com a tua intervenção, mas tem uma parte muito significativa que não melhora, que são os casos mais severos, tá?
E aí eu conheci, através de uma dessas palestras que eu ia assistir, né, o professor Dr. Lucelmo Lacerda, que falava especificamente sobre a aba, né, e sobre a experiência até individual dele, enquanto pai, sobre como que foi, né, essa experiência que ele teve, né. Então, eu sugiro esse livro aqui, né, que é do Dr. Paulo Liberaço, junto com o professor Dr. Lucelmo Lacerda, que fala sobre autismo, compreensão e práticas baseadas em evidências. O que a gente tem, né, fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, eles só liberam verba federal para tratamentos que tenham evidências científicas de eficácia. Visto isso, né, a gente tem, em 2020, né, através desse núcleo que eles têm, que se chama NPDC, que é o Centro Nacional de Desenvolvimento Profissional, a última análise que eles fizeram aqui em 2020, eles descrevem 28 práticas com evidências científicas, né? E a maioria delas está relacionada com a análise aplicada do comportamento. Se vocês quiserem, né, esse livro tem disponível em PDF, depois a gente manda para vocês, tá bom? É muito bom vocês estarem vendo, né, o que tem de evidência, né, científica para tratamento no TEA. E aí, né, vamos falar um pouquinho também, né, sobre o que é a análise do comportamento aplicada, né? A análise do comportamento aplicada, ela faz parte da ciência chamada análise do comportamento. Essa ciência, ela é dividida em 3 partes, né? Tem a parte que é a filosofia, que é o behaviorismo radical, né, de Skinner, é o behaviorismo de raiz, que é tudo que a gente faz é comportamento. Tudo que a gente faz externamente e também internamente também é comportamento, incluindo pensar, falar, né? Tudo é analisado sob a ótica de comportamento. Depois tem a análise experimental do comportamento, que é, né, onde se formulam os conhecimentos sobre os processos básicos do comportamento. E a terceira parte, que é a ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, né, que é onde esses conceitos são aplicados na vida prática de forma, né, a garantir melhora na qualidade de vida do sujeito, né? O que a gente sabe, né, pelos estudos de Lowas, que para você ter uma intervenção que dê resultados, ela precisa intensividade. Você precisa de horas com essa criança com esse indivíduo, para que ele venha aprender um novo comportamento, né? Um comportamento que seja para ele funcional, que dê acesso a ele à qualidade de vida, ou que diminua também comportamentos que estão impedindo ele, né, de ter essa qualidade. Para requerer essa intensividade, né, e horas, você fica imaginando, né, no termo do SUS, né, como que a gente conseguiria que essa criança tivesse acesso minimamente de 20 horas semanais de ensino contínuo para que ela aprenda habilidades que ela está em atraso, né? Você também precisa ter uma avaliação da linha de base dos comportamentos antes da intervenção. Isso é muito importante, né? Porque você tem que saber de onde você está, que habilidades essa criança possui e em que ponto que ela está no seu desenvolvimento, para que você garanta que foi a intervenção que fez essa mudança. A ciência também ela requer um plano de intervenção que seja individualizado, que seja único para aquele sujeito, né? Porque a ciência ela vai comparar o sujeito com ele mesmo, tá? Requer também que você faça a discriminação de cada objetivo que você elencou, que você vai ensinar para essa criança, de forma clara, para qualquer pessoa que venha a fazer esse treino, fazer esse ensino com ela, consiga entender. E você também vai ter sempre uma avaliação constante, né, dos reforçadores dessa criança, o que motiva essa criança a aprender. E a gente acaba vendo que eu pelo menos, né, na minha experiência anterior a conhecer a análise do comportamento, você, enquanto profissional, você já tem essas contingências na hora do teu ensino, né? Porque a ABA é uma ciência, né, que ela tem que o comportamento ele é dividido em 3 termos, né? O antecedente, o comportamento em si, que é a tua resposta a esse antecedente,
E o que vem depois, que é uma consequência que vai, ou ela vai manter esse comportamento acontecendo, se ela é uma consequência reforçadora, ou ela vai diminuir a ocorrência desse comportamento se ela for punitiva. Então, a gente já trabalhava com isso, né? De certa forma, a gente tinha um antecedente, algo que a gente queria ensinar para a criança, né? Um contexto no qual ela deveria aprender. A gente também tinha a resposta que a gente queria ensinar para essa criança, o que a gente estava planejando que ela conseguisse. A gente, inclusive, fornecia ajudas para que essa criança conseguisse ter aquele comportamento, aquela resposta que a gente está ensinando, mas eu vi que pessoalmente, a gente falhava, né, na questão da consequência, porque a consequência que a gente dava, a maioria dela, sempre era uma consequência social que a gente dava, né? Era um elogio, era um parabéns, ou então era a consequência que era reforçadora pela própria tarefa, porque a criança gostava daquilo ali, ou ela se sentia bem quando ela conseguia, né? Então, a gente só trabalhava praticamente com esses dois tipos de consequência. Grande parte da população que eu atendi dessas crianças melhorava só desse jeito, né? Com essas consequências sociais, com essa consequência da própria tarefa, mas tinha uma outra parte que não evoluía, né? Porque por mais que eu me esforçasse para ensinar aquele comportamento, né? Elas não conseguiam evoluir. E aí, né, é o lance mais interessante da aba, né? Que é a questão dos reforçadores. O que reforça a minha pessoa de estar engajada nesse comportamento, por exemplo, de falar aqui com vocês, poderia ser várias coisas, né? Poderia ser um reforço social, eu saber que está todo mundo me ouvindo. Poderia ser, nossa, eu gosto de me ver, de falar, né? A própria tarefa está me reforçando. Mas tem outros reforçadores que poderia estar me mantendo aqui, né? Reforçadores que são mais tangíveis. Por exemplo, eu saber que eu vou ter uma folga daqui a uma semana por conta que eu participei, ou que eu vou receber um aumento por eu estar fazendo isso, né? O que me motiva? E a gente, né, pensa em criança. O que motiva essa criança? Será que é só o elogio da tarefa? São motivadas por outras coisas. E a gente tinha muito preconceito em relação, né, a como reforçar essas crianças. E a ciência ABA, ela viu a mente, né, que às vezes eu vou ter que reforçar essa criança com um tangível, sim, porque o interesse dela não é social. O interesse dela pode ser acesso ao vídeo preferido. O interesse dela pode ser acesso a cócegas. O interesse dela, que vai manter ela motivada, vai ser acesso ao doce preferido dela. E eu não posso ter preconceitos em relação ao que reforça cada um no aprendizado, né? E a aba deu essa abertura no olhar. Outra coisa que, né, as pessoas costumam dizer, mas o aba vai robotizar a criança. Isso é uma mentira, porque ele vai motivar a criança, né? Se você diz que a pessoa está fazendo aba e essa criança está ficando robotizada, é mentira, tá? Porque nós somos o comportamento, né, que Skinner descreve, que é o que a gente trabalha, é um comportamento que se chama operante, tá? A gente pode ou não pode se comportar daquela forma. Nós somos seres livres. A gente pode motivar uma pessoa a se comportar de um jeito, né, através dos reforçadores dela, mas a gente não tem como obrigá-la. Nem sempre esse comportamento vai acontecer, porque ele é dependente de várias variáveis, tá bom? Interessante também, né, que eu não fazia enquanto profissional antes do ABA, é essa questão, né, da análise constante das planilhas de registro para acompanhar a evolução da criança, né? E sempre estar pronta para fazer ajustes necessários. Então, pensa, eu tenho uma linha de base que eu fiz a avaliação, eu tenho, né, o comportamento que eu vou ensinar, eu já sei qual é o reforçador que motiva a criança, né, a estar comigo ali fazendo a atividade, mas eu também tenho que registrar essas tentativas que eu estou fazendo, né, porque isso vai me garantir que eu saiba que a criança realmente está aprendendo. Eu não vou falar assim, eu acho que ela aprendeu. Não, eu vou ver ali no meu gráfico, nossa, ela respondeu de forma independente. Em 80% das vezes que eu expus ela aquele estímulo durante 3 dias. Então, eu posso ver que ela aprendeu.
Então, eu já posso colocar esse comportamento em manutenção e posso ensinar outra coisa, qual é o próximo passo. E também posso ver, gente, olha só, essa criança não está aprendendo. Será que eu estou dando a ajuda necessária para ela fazer? Será que está muito difícil isso para ela? Ou será que o que eu estou usando de motivador, de reforçador, para ela não está interessante? Então, eu tenho que rever o meu ensino, eu tenho que rever o que eu vou fazer. Interessante também, né, você ter a oportunidade de fazer análise funcional, né? A criança está se jogando no chão, está se batendo, está se mordendo, está tendo outro comportamento que para ela é prejudicial ou está sendo prejudicial para o contexto do ambiente que ela frequenta. Então, eu aprendo a fazer uma análise, né? Mas por que esse comportamento está acontecendo? Né? Porque se um comportamento está acontecendo, ele está se repetindo, é porque ele está funcionando para alguém, né? Está funcionando para essa criança. Então, a gente também, né, precisa saber fazer essa análise funcional. E o mais legal também é que requer uma supervisão da equipe, né? Eu não faço tudo sozinha, né? Eu tenho a equipe para discussão de caso, eu trago os dados, né, que eu colhi da minha intervenção para a equipe, eu tenho um supervisor que tem mais experiência que eu para a discussão dos casos mais difíceis, né? Então, aqui na aba, você não é o dono absoluto, né, do saber. Você consegue provar, né, se está dando certo, se não está dando certo, no que eu posso mudar, o que eu posso replanejar para essa criança, né? E garanto que ela vai aprendendo. Mas como que a gente conseguiu ir atrás desses objetivos, né? Porque fui lá no curso, eu vi que, né, ABA é o que todo mundo está procurando, tem evidência científica, mas eu não tenho esse conhecimento. Como é que eu vou garantir que os meus pacientes, que a minha clientela também tem acesso a isso, né? Isso era uma coisa que me deixava bastante angustiada. Se a gente for esperar, né, em termos de saúde pública, o gestor fornecer tudo que você precisa, o teu trabalho vai ficar muito emperrado, né? Principalmente quando a gente trabalha na questão de deficiência, né? Porque o sistema de saúde ele é muito amplo, né? E tem coisas muito graves acontecendo. Não estou desqualificando a questão da deficiência, mas ela, em termos da população em geral, ela é uma parcela pequena. Então, os recursos que sobram, né, para a questão da deficiência são mais reduzidos e escassos. Mas se você vai trabalhar com aquela população, um jeito, se você tem um conhecimento, o jeito você vai ter que dar, né? Principalmente no meu caso, que não tinha consultório, a minha população, a minha clientela é a clientela do SUS. Então, você vai buscar especialização, né? A gente buscou especialização dos profissionais, né? Tentamos, sim, né, que o município desse alguma verba em relação a isso, mas não tivemos uma resposta favorável. A aba também no Brasil se tornou mais acessível, né? Eu fiz a minha pós através do CBI of Miami, né? Que inclusive o professor, o doutor Lucelmo Lacerda, né, o nosso, digamos, reitor do curso, né, de aba, um preço muito acessível para todo mundo e de uma excelente formação o curso, né? Então a gente foi procurar a especialização dos profissionais. Nós também conseguimos a supervisão de um analista de comportamento mais experiente, né? Conseguimos isso também através do professor Lucelmo, que deu apoio para a gente, nos indicou um profissional excelente, mestre lá na Bahia, ele, né? Fez para a gente de graça por um bom tempo nossa supervisão e ajudou a gente a construir. A gente também precisou procurar um instrumento de avaliação que fosse possível de ser aplicado no SUS, né? Com tempo disponível para cada criança. E que fosse também, né, focado na análise do comportamento aplicada, né? Que tivesse critérios de comportamentos mensuráveis para a gente, tá bom? Bom, como a gente consegue esses objetivos, né, dentro da nossa realidade? Conseguimos um instrumento que fornecesse dados para o planejamento dos objetivos de ensino e acompanhar esse desenvolvimento, foi a primeira coisa, né?
Esse instrumento, olha, ele foi se modificando ao longo do nosso processo, tá? A gente vai fazer 3 anos agora em agosto que a gente está com o CIPTEA, mas eu digo que é um serviço, em aba, você está sempre em constante mudança, né? Você vai, cada vez que você aprende mais, você vai revendo o que tinha antes e vai se modificando. Então, a gente conseguiu esse instrumento, que era possível, e como que a gente ia garantir as horas, né? A gente conseguiu uma equipe semi-especializada, né? Que na época a gente ainda estava em formação. Eu me formei agora no final de 2020, na primeira turma do CBI, e a gente conseguiu o supervisor, e como a gente ia conseguir, né, garantir horas, né? Em média, no SUS, a gente tem meia hora com cada criança, né, com cada atendimento. E o que tinha de evidência científica, né, para garantir horas? É o treinamento de pais, cuidadores, educadores, para conseguir essa intensividade durante as rotinas diárias, seja ela dentro da casa e seja ela ou na escola, que são os 2 ambientes que a criança mais passa tempo, né? Então, a gente investiu nessa questão do treinamento de pais, cuidadores e educadores, né? Tanto para a construção do plano de ensino, né? Como também para a questão da aplicação. A gente acaba sendo a equipe de referência, né, dessas pessoas para acompanhar o processo de desenvolvimento dos filhos. Agora eu vou falar um pouquinho, né, como funciona dentro do nosso serviço. A gente faz, a criança chegou aqui, né, veio encaminhada lá da unidade de saúde, ou veio encaminhada também pela escola para a unidade de saúde. A gente espera, né, que ela já venha com esse MChat preenchido, né, mas na prática isso não acontece, é raro, né, acontecer. Alguns casos vêm sim, mas a maioria não vem. A criança chega com a família, né, e aí, nesse mesmo dia, a gente está fazendo esse acolhimento com a família, né, a anamnese com a família detalhada. A gente está fazendo essa avaliação do repertório de habilidades inicial da criança através desse instrumento, né, que é o BLAF, com tradução livre, tá? Esse instrumento, ele não é traduzido para o português, tá bom? A gente também faz a elaboração do plano de ensino individual dessa criança, né, com base na linha de base dela, dos comportamentos que ela precisa aprender, também com os comportamentos que a família se queixa, né, as queixas trazidas pela família, que sejam pertinentes, claro, né, que estejam realmente prejudicando a família ou prejudicando a própria criança. E a gente também aplica a avaliação desse instrumento de rastreio, tá? O instrumento de rastreio para a gente não é importante. Não é importante que a criança tenha um CID, né? Ela não precisa ter, a gente sabe que ela está em risco, né? Do transtorno do espectro do autismo. O que interessa mesmo é quais são as habilidades que ela precisa aprender, quais são os comportamentos que ela precisa reduzir, que estão trazendo prejuízo, mas a gente precisa disso sim para o relatório médico que a gente, né, envia para o neurologista para ajudar no diagnóstico, tá? Porque muitas vezes essa família, ela é carente de recursos, tá? Ela precisa, sim, de um diagnóstico para ter acesso a transporte, para ter acesso a condições melhores de vida, até para o tratamento da própria criança, e inclusive também para ter a direito, né, a um acompanhante na sala de aula, se necessário. Como que a gente faz isso, né, para as famílias, né? A gente fala em treinamento parental, a gente fala em treinar famílias, né? Imagina, né? Se para a gente, enquanto profissional, é difícil a gente entender, né, como que a gente vai conseguir que a família tenha parte desse treinamento para que ela consiga fazer com seu filho, né? É difícil. Então, a gente faz isso desde o início, né? A gente sempre chega fortalecendo a família, falando da importância dela no processo, tá? Falando do tempo que ela tem, desde que a criança acorda até a criança dormir, para ensinar comportamentos para a criança. E ela tendo ciência do que ela está ensinando, né? Ela consegue ter uma visão melhor, né, do que está acontecendo no cotidiano daquela criança que está impedindo que ela aprenda,
né? E a gente faz isso de uma forma teórica, né? Através de apostilas, da apostila em PDF, de uma forma bem simples. A gente, né, tem essa apostila aba para famílias. A gente faz a capacitação teórica para que elas entendam o que é a aba, né? Por que que a gente usa essa ciência para ensinar comportamentos às nossas crianças? E a gente faz isso através dos vídeos do YouTube, tem links no YouTube que a gente fornece para elas, né? Que elas podem rever quantas vezes for necessária. Tem a apostila em PDF também, que elas podem imprimir ou ver também no próprio celular. Já chegamos a imprimir várias apostilas na unidade de saúde da família, tá? Famílias que não tinham como imprimir, a gente pediu, né? Para as unidades básicas dela fazer essa impressão e entregarem, né, para ela, ou ela ir retirar lá. Quando a família retorna, né, nesse primeiro contato, né, nesse primeiro momento com a família, a gente fez o rastreio de escala para relatório médico, a gente fez a avaliação da linha de base, né, das habilidades que a criança tem, a partir daquele instrumento que eu citei para vocês, depois eu vou explicar melhor. A gente da família, a queixa em relativa a essas crianças em relação a comportamentos que estão trazendo prejuízo. A gente explicou, né, para ela por que é importante elas serem treinadas, por que a gente vai enviar os vídeos para que elas tenham formação, para que elas leiam a apostila, para que elas sejam, né, protagonistas no desenvolvimento do seu filho. Eu costumo falar, olha, você vai ser especialista no seu filho, tá? Essa é a nossa preocupação, que você tenha conhecimento do que tem, né, para tratar o autismo, para que você tenha ciência de quem é seu filho, em que fase que ele está, o que ele precisa aprender. Então, você vai se especializar na sua criança, tá bom? Aí a gente entrega os links de... Deixa eu voltar aqui. A gente entrega... Espera aí. Isso, não, voltei, consegui. A gente entrega, né, esses links, a família veio, foi embora, falou, vou te enviar 8 vídeos para vocês assistirem, assista quantas vezes você quiser, anote suas dúvidas, pesquise mais sobre isso, tá bom? Você tem aí 4 semanas para você se capacitar nisso. Quando ela retorna para mim, né, quando ela retorna para a gente aqui, né, a gente começa a mostrar, né? Olha, vou te mostrar hoje a avaliação do seu filho, tá? Então, olha, ele está nesse nível, tá? Ele tem, pela idade dele, ele já deveria estar atingindo outras habilidades, ele ainda não atingiu. Então, a gente precisa começar a ensinar essa. O que você acha, né? O que você percebe? Juntas, né, a gente começa a construir esse planejamento, né? A gente já tem mais ou menos os programas de ensino que a gente vai ter, né, por conta das habilidades, e a gente também, de acordo com o que a família trouxer, a gente planeja novos programas, tá bom? Aí a gente apresentou o resultado e a gente vai fazer essa aplicação, tá bom? Aplicação com a família. Então, eu vou mostrar para ela como faz, ela vai tirar suas dúvidas, eu vou ler com ela o instrumento direitinho, vou mostrar para ela, né, as planilhas de registro, vou fornecer para ela também vídeos sobre como registrar essa planilha, caso ela esqueça, tá bom? Depois, quando ela retorna, eu vou fazer a verificação das planilhas de registro e vídeos, né? Porque muita família gosta de mostrar, eu acho importante mostrar os comportamentos da criança no contexto natural. Então, a gente tem aqui, né? Ela voltou para a gente esclarece as dúvidas quanto à aplicação, né? Ensinei ela foi para casa com as planilhas, com os vídeos, né? A gente tem vídeos, se a gente está ensinando um comportamento, a gente tem vídeos referentes a esse comportamento, porque apesar de eu fazer lá com ela, pedir para ela repetir, né? Pode ser que chegou em casa ela esqueceu. Então a gente tem bastante suporte de modelação, né? Videomodelação para que ela assista de novo, né? Ela anote, se ela esqueceu como anota, a gente tem os vídeos também falando como ela anotar, né? Nas planilhas de registro.
Aí eu vou rever os ensinos, eu vou olhar aquela planilha, né? E ver, nossa, ela avançou, olha, seu filho aprendeu esse comportamento aqui pelo seu registro, né? Olha, não, aqui nessa área ele não está aprendendo. Vamos ver esse ensino. Me mostra como você fez. Me mostra vídeos de como você fez, tá? E aí a gente traça novos objetivos para essa criança, né? Baseado nas planilhas, né? Se ela conseguiu adquirir aquele comportamento ou se ela está com dificuldade, a gente revê, treina de novo, né? Mostra de novo, propõe uma nova avaliação de reforçadores, uma nova escala de ajudas para que a criança consiga. E a gente entrega novos objetivos, tá bom? E sempre a gente faz isso no treinamento, né? Do Behavioral Training Skill, tá? Que é um treinamento usado para todos os comportamentos e a gente usa, no caso, voltado para os pais, né? Que eles aprendam o comportamento de ensinar os seus filhos novas habilidades. Agora eu vou falar aqui do nosso instrumento, né? Behavior Language Assessment Form, BLAF, é de Sandberg e Partington, né? Quem trabalha na análise do comportamento, você vai ver que a maioria dos instrumentos, um minutinho, de rastreio de habilidades são desses dois autores, tá? Deles é o VibMap, o Ables, todos, né? A maioria saiu das pesquisas desses dois, né? Psicólogos e foram fazendo novos instrumentos, cada vez se aprimorando mais, tá? O que a gente resolveu usar é o mais simples dele, tá? Que é de 1998. Esse instrumento que eles propuseram, né? É um instrumento fácil, uma fácil aplicação, são 12 comportamentos que ele observa, tá? Vai numa escala de 1 a 5, né? Sendo 1 é um comportamento... Tá bom, elas estão saindo aqui. Vai de 1 a 5, né? Um é um comportamento... Oi, Guilherme, a aula travou aqui. Olá, aparentemente foi a Andrea que caiu. Então, vamos aguardar um pouquinho ela voltar, né? Sim, sim. Ela caiu mesmo, gente. Vamos aguardar um pouquinho, então. Eu vou até mandar aqui uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para ela, a gente vamos aguardar então, ver se ela entra aqui novamente. A gente teve um probleminha aqui com a lista de presença, né? Que eu esqueci de colocar um nome, só isso. Esqueci de fazer a pergunta para o nome, então não tem problema, tá? Porque a gente checa pelo e-mail de vocês, tá? Então podem preencher mesmo assim a lista de presença que a gente faz a checagem através do e-mail, até porque o certificado será enviado por e-mail, lembrando que só para quem participou dos 3 encontros, tá? A lista de presença ela fica disponível até hoje à noite. E em relação à documentação, ela vai estar na página da secretaria que eu estou colocando aqui no bate-papo, o link, já coloquei algumas vezes, a partir de sexta-feira. Então, não estão todos os documentos lá,
Qualquer probleminha, vocês não precisam se preocupar, porque a gente vai checar, tá, até sexta-feira, inclusive ver se dá para vocês entrarem através dos links e se de fato a documentação está lá. Então, provavelmente até sexta-feira, todos os documentos estarão lá. Eu vou verificar aqui o que aconteceu lá com o pessoal do CIPTEI. Então, né? Eu estava falando sobre Behavior Language Assessment for, do BLAF, que é do Sandberg e Partington. Esses são os autores da maioria, tá bom? De todas as escalas observacionais, né? Em análise do comportamento, eles são do VB-MAP, do ABLES e de outros instrumentos, né? Cada vez eles vão esmiuçando mais, né? Por que a gente escolheu esse instrumento, né? E não o Portage, ou Portage, como falam, né? Como a gente estava, a maioria das queixas que a gente recebe, né, são relativas a comportamento verbal, né? As crianças que vêm para cá vêm com atrasos de fala, vêm com atrasos da interação social, e esse era o instrumento mais rápido de aplicação. A gente ficou com esse instrumento, apesar de não ter tradução, nós fizemos uma tradução livre, tá? Então, são 12 sessões que cobrem a área de linguagem inicial e as áreas relacionadas ao desenvolvimento de linguagem, tá? Então, ele ajuda a determinar por onde a gente vai começar o programa de intervenção. Ele tem um score que vai de 1 a 5, né? Sendo um comportamento base, assim, de uma criança por volta de 1 ano, 18 meses, e o 5, né? Onde ela deveria estar atingindo a escala com 4 anos, né? Então, uma criança atípica, de 3 a 4 anos, ela tem as habilidades do BLAF completadas, tá bom? É uma avaliação rápida também, né? Ela ajuda a gente a orientar o programa inicial, por onde a gente vai começar, e ter uma visão geral, né, das habilidades do aluno, né? A gente coloca aluno, mas é da criança, né? O nosso aprendiz. Aqui tem uma demonstração, né? São 12 comportamentos. Eu vou falar para vocês quais são os 12 comportamentos que a gente observa, tá bom? Lembrando que é da análise do comportamento aplicada, tá? Então, a gente vai falar sobre comportamento verbal de Skinner. Cooperação com o adulto, né? Como que essa criança se coopera com o adulto? Ela é uma criança que ela consegue permanecer sentada, ela evita atividades, a gente vai pontuando aí, né, de 1 a 5 esse score. Mando, né, ou habilidade, ou comportamento que a criança tem, que todos temos, né, de comunicar nossas necessidades, aquilo que a gente quer. Imitação motora, qual é o nível de imitação, né? Imitação motora é muito importante para a fala, tá? Para todos os comportamentos em geral e também para a fala, né? Às vezes a gente começa a trabalhar a imitação motora e a mãe fala, mas eu quero que ele fale. Mas eu posso garantir, né, se ele aprender imitação motora, as chances dele falar aumentam bastante. Comportamento vocal espontâneo, como é que essa criança se comporta no ambiente, ela fala, ela não fala. Ecoico, né? A capacidade da criança, do indivíduo, da gente ouvir e conseguir reproduzir exatamente aquilo que a gente ouviu. Importantíssimo para a fala também, tá? Pareamento de estímulos, ela consegue parear, saber o que os objetos iguais, saber agrupar, saber categorizar. Como que é o comportamento de ouvinte? Essa criança presta atenção na minha voz, no que eu falo, ela me entende? Tatos não tem a ver, né, com sensibilidade de pele. Para Skinner, ele usou a palavra tato, né, para descrever o comportamento de nomear verbalmente o mundo ao nosso redor, tá bom? E depois tem o comportamento de ouvinte por função, classe e característica, né, que é um ouvinte mais detalhado. O comportamento intraverbal, né,
que é o comportamento de completar, né, a fala de outra pessoa, um comportamento importantíssimo para o desenvolvimento de habilidades de diálogo, conversa, habilidade de letras e números, né? A criança conhece letra, números. Tem muitas crianças no espectro que têm essa habilidade desenvolvida antes da idade esperada, tá? Isso também é um sinalizador de TEA, né? Interação social, como que ela inicia, como é que ela consegue manter, ela sustenta, né? Interações com o outro. Então, e aí a gente vai pontuando, né? A criança pode chegar, né, aqui no nível 1 para a gente, depois da intervenção, ela tem que começar a estar subindo, né? Se ela não está adquirindo o repertório, a gente tem que ver que algo está errado, tá? E geralmente, né, como a gente está ensinando, né? O bom da aba é isso, né? Que a gente quer uma aprendizagem sem erro, né? Então, se ela não está aprendendo, alguma coisa está errada, a gente tem que rever, tá bom? O guia Portas de Educação Pré-Escolar, né? Esse guia, já diferente, né, do BLA, ele é bem detalhado, tá bom? Ele é bem detalhado, ele foi usado principalmente, né, para a área pré-escolar e desenvolvida na década de 70, tá? Para realizar intervenções precoce, tá bom? Então, são 580 comportamentos, tá? Dividido em 5 áreas, tá? E essas áreas ainda são separadas por faixa etária de 0 a 6 anos e tem uma área específica para bebês de 0 a 4 meses, tá? E ela avalia os comportamentos de cognição, linguagem, desenvolvimento motor, socialização e autocuidado, tá? É bem extenso esse guia, tá? A gente sempre começa por uma faixa etária inferior em que a criança se encontra. Por exemplo, se a criança tem 2 anos, né, eu vou começar a avaliar na faixa etária de 1 ano e meio, né, para a gente ver como é que ela vai pontuando, tá? Então, e o critério para a gente retroceder, né, se ela tiver 15 itens consecutivos em que ela apresenta erros, a gente precisa retroceder, tá? A gente está avaliando ela, apresentou 15 erros consecutivos, a gente tem que retroceder para uma idade anterior. Ele é bem detalhado, né? E aí você vai fazendo a pontuação, né? Se a criança faz, né? Se ela faz às vezes, se ela não faz, tá? A pontuação é 1, meio e 0. 1 se ela faz, meio se ela faz às vezes, ou 0 se ele não pontua, tá? Essa área de estimulação infantil, a gente usa, né, quando a criança, você começa a avaliar uma criança até 0, na escala de 0 a 1, e ela começa a apresentar erros, né, na metade. Aí você retoma para de 0 a 4 meses, tá? Ou se realmente a criança ainda menores de 1 ano sempre, né, que a gente faz essa retrocesso aí para estimulação infantil, tá? E a gente também para de avançar quando a criança apresentar 15 erros consecutivos, que significa que aí ela, a partir daí ela já não tem essa habilidade, que seria a linha de base dela, né? A gente, então, não usa o Portage aqui, tá bom? A gente usa o BLA, que é mais passível, né? Para ser aplicado com o nosso perfil de população e com o tempo que a gente tem, tá bom? Então, como que a gente monta os programas de ensino da criança, né? A gente já tem, a avaliação tem já essa análise dos resultados, tá? A gente compara o que ela faz, comparado à idade dela, onde é que ela está, a gente vai ver qual é o próximo passo que a gente tem que ensinar, tá bom? E a gente vai estabelecer, então, objetivos para essa criança, tá? De curto, médio e longo prazo, tá? Em geral, a gente já sabe de longo prazo, que é o que era esperado, né? Para a idade dela, mas a gente tem que considerar onde que ela está. Porque talvez de longo prazo seja, assim, meio difícil dela conseguir alcançar num período de 12 meses, por exemplo, né?
Então, a gente vai estabelecer esse de curto prazo e vai treinar a família nesse objetivo de curto prazo. E a gente vai fazer isso para cada área, tá? Para aquelas áreas lá do BLA, que a gente mostrou, 12 áreas, a gente vai fazer o plano de ensino, né? Para cada área, exceto, né? Se ela já tem o desenvolvimento esperado naquela área, porque isso acontece, né? Você tem crianças que têm uma área, um nível 1, e na outra área ela tem um nível 5, tá bom? Como que a gente treina os pais agora, né? Eu falei como a gente planeja e como que a gente treina o pai e a mãe, ou o cuidador, ou a escola, né? A gente faz pelo esse método, né? Que é um método Behavioral Training Skill, PTS. Nesse método, a gente tem 4 etapas básicas, tá bom? E ele pode ser feito com qualquer pessoa. A gente lê o programa da criança, né? Seu filho vai estar trabalhando, deixa eu pegar aqui no programa, que vai estar de modelo aí para vocês. A gente vai estar trabalhando no programa de pareamento, por exemplo, né? A gente vai ler todo o descritivo do programa, o que ele vai fazer, o que é o antecedente, né? Diante de qual estímulo, de qual situação a criança vai ter que responder. A gente vai mostrar para ela como que ela vai ajudar essa criança a responder. E aí a gente vai... Esse daqui a gente está lendo, né? Lendo de forma clara e acessível, ela está lendo, ela vai tirando a dúvida. A gente vai passar para modelagem, né? Aí eu vou mostrar para ela como é que se faz, tá? Para mostrar para ela como se faz, eu posso mostrar tanto com a criança, tá? Mas é preferível que eu mostre com ela sendo a criança ou outra pessoa sendo a criança. Por quê, né? Nem sempre quando a criança está presente, né, a família vai conseguir ter a atenção necessária para isso, né? Porque a criança, ela divide a nossa atenção. Então, a gente fala, olha, depois da avaliação, se você puder, você volte na próxima vez sem a criança, para que a gente possa fazer todo o teu treinamento, tá? Tem casos de famílias que não tem com quem deixar, vem com a criança, não tem problema. Mas o ideal seria que fosse somente a gente e a família, tá? A gente modelou, né, deu um modelo para a pessoa e fala, agora faz você. Aí a gente pede para o pai, né, ou a mãe, ou a professora fazer um ensaio. Aí ela fez um ensaio com a gente e a gente já dá ali o feedback imediato, né? Olha, faz assim, desse jeito, olha, você, nesse momento, você devia ter já entregado o reforçador, você demorou para entregar. E a gente também não só corrige os erros, né? Mas a gente elogia os acertos, né? Porque é importante a gente motivar. Lembra que todos nós trabalhamos por motivação, né? Os pais também, eles têm que se sentir motivados no aprendizado, tá bom? Dependendo, né, da onde aconteceu o erro, a gente volta. A gente não explicou, ela não entendeu direito, né, esse programa. Olha, eu não dei o modelo direito, vou voltar aqui. Aí a gente pede para ensaiar de novo e a gente volta a dar o feedback. Aqui ela deixou uma página de bônus, né? Que aqui a gente tem os programas de ensino, nossas folhas de registro, a gente faz a avaliação do comportamento e tem a videomodelagem, né? Que a gente bastante usa a videomodelagem por conta de tempo, gente, né? Imagina a gente a gente tem meia hora, como que a gente em meia hora vai garantir que a família aprenda, né? Então a videomodelação é um recurso importante para a gente, tá? Porque é toda a família que vai fazer, que vai conseguir? Não, a gente sabe que não, né? Mas aquela família, a gente como funcionários públicos da saúde pública, a gente tem que promover o nosso saber para o maior número possível de pessoas, né? A gente tem que, o conhecimento que a gente tem está atingindo o maior número possível de famílias, tá? E essa é a oportunidade que eles têm de ter acesso quantas vezes ele quiser àquela informação. Nosso programa de ensino, né? Geralmente, né, os programas, ele já tá pré-estabelecido, né? Pegar um programa aqui, né, do nosso critério de pareamento, você vai ver que tem vários passos, né? A gente tem que ver que passo que a criança tá? E deixar esse passo bem descrito, né? A gente tem reação ao ambiente, esse daqui, ele não tá no BLAS, tá? A gente colocou alguns itens, né, que estavam em outros instrumentos,
uns do ViveMap, outros do Denver, tá? Que a gente também pontua. Cooperação com adulto, todos esses programas, tá? Tem pelo menos um objetivo de início, tá? E vários outros passos que estão descritos também. Planilha de registro, a gente também desenvolveu a planilha de registro que fosse utilizada em todos os programas. Lá tem as quantidades de tentativas diárias possível para aplicação, tá? Se a aplicação vai ser a aplicação sempre no contexto natural da criança em casa, mas se a aplicação ela vai ser por tentativas discretas ou vai ser de uma forma naturalística, né? A gente tem mania de achar que a aba, né? A aba é só mesinha com a criança, né? E as várias tentativas, não é só isso, tá? A naturalística, o objetivo da aba é levar todo o ensino para o ambiente natural, tá? É uma estratégia que a gente usa de tentativas discretas, quando são comportamentos que a gente tem que garantir que ela aprenda, né? Que são comportamentos mais difíceis, que ela está com mais dificuldade, mas a maioria que a gente utiliza, né, é observando a motivação da criança. A criança está motivada por algum item, por alguma situação do ambiente, e a gente nos faz a inserir os ensinos durante essa motivação, né? E aí a família usa isso no contexto natural e depois ela vai lá no registro e assinala, tá? Não precisa ser no momento. E também a gente faz análise funcional do comportamento. A gente tem bastante planilha de registro para a gente saber qual é a função dos comportamentos que estão prejudicando a criança, né? Questão do sono, comportamentos inadequados, alimentação, desfraude. Alimentação, a gente tem muita queixa de seletividade, né? A gente tem instrumentos que a gente usa para rastreio de alimentação, mas comportamentos relativos a sono e alimentação são mais difíceis, né? De você conseguir manejar, né? Porque a alimentação principalmente, porque envolve mudanças, a família tem que estar muito disposta a intervir nisso, né? Porque é muito frustrante, né? Para a família lidar com as questões relativas à alimentação, tá bom? Aqui é um exemplo, tá? Do pareamento, que é um dos programas que a gente faz, né? Aí você vê, né? Que o nível 1 tá aqui, que é o do reação ambiente, rastreio visual. Eu não vou querer que uma criança pareie se ela não faz nem rastreio visual. Então, aí a família já sabe mais ou menos como é que ela vai caminhar com essa criança, né? Mas aí a gente descreve, para você está no nível 1, né? Rastreio visual, a gente vai entregar uma planilha específica disso e a gente ensina como fazer. Aqui no caso antecedente, a gente está descrevendo do rastreio, tá? O adulto irá deslocar o item escolhido a 30 centímetros da criança, né? A criança vai dever olhar para o item de forma evidente, você vai consequenciar com elogios e reforçador da criança. Que tipo de ajuda você vai dar, né? Você vai ajudar fisicamente, ajudando ela a movimentar o rostinho, você vai fazer uma ajuda posicional, colocando o objeto, né, na frente da criança e deslocando o rostinho junto. Aí a gente descreve a ajuda necessária para a criança, tá? O antecedente tem que estar claro, né, para a família, a resposta que a gente espera também e a consequência também. Aí a família fala, mas ele não está fazendo. A criança que não está fazendo, né, não está engajada no processo é porque o reforçador dela não é reforçador. Você vai ter que rever. Porque uma criança que ela está respondendo, ela está motivada. A gente fala motivação, coloca reforçador como motivação. A criança saiu da demanda, foi embora, deu as costas para você, porque aquilo não está reforçador. Aqui a nossa planilha de registro, tá? Essa é a planilha neutra, a gente tem planilhas para cada objetivo de ensino. Essa daqui é uma planilha neutra. Então, aqui tem, né? A família vai com essa planilha, ela anota a data e ela tem o número de tentativas. Geralmente, a gente pede 6 tentativas, tá? Dependendo da criança, 4, né? 4 tentativas. Aí ela vai marcar sim, se a criança fez sozinho, né? Que esse é o objetivo. Não, se a criança não fez. E se você ajudou ela a fazer o comportamento, tá? A gente quer sempre que a criança tenha acesso ao reforçador, que ela consiga aquilo para que aquele comportamento seja mantido, né? Então, você começa a
A maioria com ajuda, tá? E depois você vai retirando essa ajuda de forma que ela comece a responder de forma independente. Quando ela tem, né, 3 bloquinhos desse, com sim, pelo menos, né, 90%, né, depende do critério que você colocou, você pode considerar que ela aprendeu esse comportamento. Então, você pode mudar o passo, né? Agora, uma criança que tem N aqui, ela não está engajada, alguma coisa está errada, né? Ou a gente não está fornecendo ajuda, ou o reforçador dela não tá potente, não é aquilo que está reforçando o comportamento dela. Aqui a gente também tem algumas, né, dos comportamentos problemas, né, comportamentos inadequados, aqueles comportamentos que prejudicam a criança, tá? A gente não interfere em nenhum comportamento porque a mãe reclama, fala, meu filho, ele fica balançando as mãos. Balançando, balançando, balançando. Mas não quer dizer que isso esteja prejudicando ele, né? Para você intervir no comportamento, tem que ser um comportamento que está trazendo prejuízo à criança. Ela está balançando a mão o tempo inteiro de modo que ela não consegue mais nem ficar numa atividade, ou isso só está te incomodando, tá? Então, a gente só vai interferir nos comportamentos que realmente trazem prejuízo para a criança ou para o ambiente dela, tá bom? Aí a gente vai, a família leva para casa, né? Tem as semanas lá para preencher, ela vai fazer, né? Vai preencher essas planilhas e vai depois trazer de volta para a gente, juntas, né? A gente vai rever tudo que ela anotou, né? Para tentar entender o que contexto esse comportamento acontece, né? O que desencadeia esse comportamento, qual é o estímulo, qual é o contexto que ele está desencadeando, qual é o comportamento que a criança está apresentando e qual a consequência que está mantendo esse comportamento, né? Porque se o comportamento acontece, é porque está tendo função. A consequência está sendo reforçadora, tá? Vou passar um vídeo agora sobre um dos que a gente manda, tá? Para programa de ensino. Tá sem áudio, Andréia. Ai, tá sem áudio. Olha que ótimo. Doutora, Agora tudo bom? eu para pôr o áudio. Vamos ver. Aqui é o apoio técnico Guilherme, tudo bem? Tá sem áudio. Então, para o compartilhamento de tela, por gentileza. É só para demonstrar. Eu também... Olha, é só para demonstrar. No contexto, eu estou pedindo para a Aline um comportamento de apontar para ter acesso a item, tá? Estou pedindo para fazer. Então, a bolacha está lá, eu já vi que ela queria, pedi para ela sentar, tá bom? Coloquei a bolacha e esperei, mas ela Estamos ouvindo o áudio não agora, faz tá o bom? pedido, né? Tá ouvindo, sim. Vou voltar então, tá bom? Pode. Gravando. Bom, a gente vai ensinar agora a Aline a fazer pedidos, tá? Essa habilidade a gente chama de mando. Então, a gente vai observar na rotina da Aline aquele item que ela está querendo acessar e usar esse item tanto para o ensino como para fazer o reforçamento dela, tá bom? Então, eu vou observar aqui que a Aline está querendo, ó, bolacha. Então, ela está ali, olha para a bolacha, né? Então, eu vou pegar a bolacha, vou pedir para a Aline sentar, ela já sabe, né? Vou colocar a bolacha em frente à Aline e vou ajudar ela a apontar, né? Ela vai apontar. Muito bem, bolacha, tá bom? Agora nós vamos ver se ela sabe fazer isso sozinha, tá? Ela fez sozinha. Agora a gente vai fazer com a ajuda física e depois com a ajuda gestual. Então a bolacha tá lá, eu já vi que ela queria, pedi para ela sentar, tá bom? Coloquei a bolacha e esperei, mas ela não faz o pedido, né? Vou ajudar com a mãozinha, bolacha, tá? Então toda vez que ela estiver interessada em alguma coisa, eu vou trazer para a mesa e vou esperar ela apontar, porque é o apontar que a gente quer, vou dar ajuda. Bolacha, muito bem. Depois de fazer muitas vezes, né? A Aline já aprendeu a apontar, né? Então, mas ela já precisa de uma ajuda mais leve. Bolacha. Muito bem, tá? Eu só modelei aqui, dei um modelo, tá? E ela
sozinha, mas ainda foi com a ajuda minha, porque eu indiquei com gesto, tá? Agora, a Aline, ela já aponta, já tem essa habilidade de apontar, e eu já observei que na rotina dela, ela vocaliza, ela faz sons. E aí eu vou querer que ela comece a vocalizar o item de acesso, tá bom? Então ela já aponta. Aí ela viu a bolacha ali, ela apontou. Ah, viu? Ela vocalizou. Muito bem, bolacha, tá? O apontar sozinho eu não vou entregar. Eu vou querer que ela vocalize alguma coisa, tá bom? Agora eu vou dar ajuda para a Aline. Ela apontou. O que você quer? Bolacha? Ah! Ah! Muito bem! Aí eu entrego. Agora a Aline já vocaliza sozinha quando ela quer bolacha. Ela nem aponta, ela fica ao redor e já fala. Ah! Muito bem, bolacha. Aí eu vou começar a querer que ela comece a verbalizar. Tá bom? Para o mesmo item. Vocalizar só não vai dar. Eu vou querer que ela fale dá. Tá bom? Dá. Muito bem. Bolacha. Mas pode ser que tenha vezes que ela não fale o dá. Ela continue no ar. Aí eu vou ter que ajudar ela dando modelo. Tá bom? Ah. Dá. Ah. Dá. Muito bem, bolacha. Sempre entregar, dizer o nome, tá? Daquilo que a gente está entregando e elogiar. Tudo junto, tá bom? E se a Aline se recusar? Pode ser, porque falar a gente não tem como obrigar ninguém a fazer, tá bom? Vamos lá, Aline. Que A. Nesse caso, eu vou guardar o item, tá bom? E ela não vai ter acesso no item naquele momento, tá? Aí, mais tarde, quer dizer, após algum minuto, eu volto e tento de novo, tá? Põe o item lá. O que você quer, Aline? Ah, dá. Ah, dá. Dá. Bolacha, muito bem. Eu forcei ela a falar o dá porque ela já falava, tá bom? Então a gente tem que sempre partir do que a criança faz, tá? Para subir as escadinhas aí até chegar. Ela fala bolacha, primeiro ela fala bo, depois bolar, ou acha, não interessa, mas ela vai ter que verbalizar para ter acesso a esse item, tá bom? Obrigada. Tá, agora a gente vai fazer uma pausa, tá bom? Pra ir ao banheiro, beber uma aguinha e a gente já retorna, tá bom? Obrigada a vocês, viu? Olá, pessoal. Então, põe em mim aqui, Guilherme. Guilherme. Sim, é o compartilhamento da tela dela. Ah, então, meninas, olha só, a gente já vai voltar daqui 5 minutinhos aqui com o André, espero que esteja sendo útil para vocês, né? Lembrando que é mais uma técnica, né? Então, não é uma técnica única, exclusiva, né? É uma técnica bastante estudada, né, modelagem comportamental para autistas, né, obviamente não é a única técnica e nós estamos trazendo essa técnica específica por uma demanda, né, justamente dos profissionais que sempre pedem para a gente que não sabem, né, o que muitas vezes não sabem o que é e não sabem o que seria mais pormenorizadamente. Então, nós temos o objetivo aqui hoje de apresentar para vocês o que é essa técnica comportamental no atendimento aos autistas, né? Até porque a nossa rede ela é muito psicanalítica, então assim os conhecimentos psicanalíticos normalmente os profissionais do SUS eles já têm. Queria lembrar que não estamos descartando esses conhecimentos, tá? Então não entendemos, né? Claro que sabemos muitas vezes que os pedidos de atendimento, mesmo por parte das famílias, muitas vezes vêm em aba porque as famílias elas estudam bastante esse conhecimento que está aberto na internet, né? Então elas já vêm bastante escoladas para a gente, e muitas vezes elas vêm solicitando esse tipo de atendimento, porque a modelagem comportamental e mesmo a psicologia comportamental,
ela é muito mais fácil produzir pesquisas, né, principalmente com grupos maiores, né, do que as técnicas mais psicanalíticas, que são muito mais subjetivas, né, individualizadas, personalizadas. Não que o ABA não seja individualizado e personalizado, ele também é, tanto que ele é feito em cima de um inventário de comportamentos e habilidades dos próprios pacientes, né, então ela também é individualizada, tá? Mas ela é mais fácil de fazer ciência, pesquisa, digamos assim, porque ela é muito mais fácil de ser quantificada, né? Então, também por isso que é uma técnica muito mais estudada, tá? Não desvalorizando outras técnicas, né? Eu mesma trabalhei numa unidade especialista em autismo, que tinha tanto a técnica comportamental quanto a linha psicanalítica, e eu pude acompanhar pacientes, né, que estavam em uma linha ou estavam sendo submetidos à intervenção de outra linha, e tivemos ótimos resultados nos dois grupos, tá? Então, assim, inclusive temos crianças que às vezes respondem muito melhor a técnicas mais abertas, mais mesmo da psicanálise, do que a técnicas comportamentais. Não são todas as crianças que conseguem se submeter à modelagem comportamental. Para algumas crianças, às vezes não dá certo, tá? Então, isso também precisa ser visto, porque embora às vezes seja melhor, tá? Nem sempre para aquela criança, de fato, é melhor. Tá? Então, só queria deixar isso claro aqui, porque depois, para não ficar uma ideia que o atendimento em autista só pode ser feito dessa forma que a gente está apresentando aqui hoje, tá? Não é essa a intenção. A nossa intenção é apresentar uma técnica a mais para complementar os atendimentos feitos na rede de saúde, tá? Então, é muito mais complementar, tá, gente? Até para não gerar nenhum problema aí. Entre nós, né? Porque esse assunto às vezes é polêmico e às vezes tem algumas pessoas que ficam doídas em relação à apresentação. Então, assim, só para deixar bem claro realmente que é só para ter algo a mais, tá? Então, algo que também possa ser oferecido como uma alternativa. Tem muitas pessoas pedindo para incluir os números aqui no grupo do WhatsApp que foi montado, tá? Como eu falei na aula passada, eu não tenho pernas, gente, para colocar toda essa galera, porque eu tenho que colocar todos vocês na minha agenda, daí ir adicionando um por um. Eu estou fazendo isso no decorrer da aula, mas eu não acredito que eu vou conseguir colocar o telefone de todo mundo. Então, se a pessoa que abriu o grupo aqui estiver na aula hoje, puder ir ajudando e colocando as pessoas, agradeço também. Tá certo? Vamos voltar aqui com a Andréia, né? Então, vamos voltar aí na intervenção. Muito legal os vídeos, tenho certeza que vão ter pessoas que vão querer o link desses vídeos aí daqui a pouco, né? Mas no final da aula... Tem um canal no YouTube. Isso, então, olha só, meninas, daqui a pouquinho a Andréia, no final, ela disponibiliza aqui no chat para vocês, tá? Então, vamos voltar aqui com a Andréia e no final a gente conversa todo mundo junto. Bom, gente, essa é a nossa experiência aqui, tá bom? O que a gente foi buscar, né, para atender a nossa população, tá? Acho que a questão do serviço, de construção do serviço, acho que você tem que ver, né, a população que você vai atender, mas cabe a cada um ir buscar aquilo, né, que melhor tem e tentar trazer isso para a sua realidade, tá? A nossa realidade aqui foi sendo construída desde 2018, tá? E está sempre em formação, né? O que a gente começou em 2018 não é exatamente, os princípios são os mesmos, né? Mas não quer dizer que seja exatamente igual, né? O trabalho ele vai sendo modificado conforme as experiências e as situações vão sendo modificadas também, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, fiquem à vontade. Então, você já terminou a tua apresentação, né, André? Então, vamos liberar aqui para as perguntas. Eu ainda estou aqui no chat, aqui tem muitos telefones aqui para eu anotar,
Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta, a Andréia está aqui disponível para vocês, né? Eu imagino que tem algumas perguntas em relação à intervenção, né? Quantas vezes a criança vai na semana, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente faz intervenção através do treinamento de pais, né? Então, a criança vem para a gente, no primeiro momento, né? Opa, que ótimo! Então, a criança vem para a gente, né, inicialmente, uma vez, tá? Nessa primeira vez que ela vem, a gente faz a avaliação da linha de base dela e a gente pega todos os dados em relação à família, né? E a gente trabalha com famílias, né? Com o treinamento de pais. A criança, ela vem, em geral, para as avaliações, tá bom? Ou, no caso da família, né, não ter com quem deixar a criança, tá? Porque a partir da linha de base e do treinamento de pais e dos dados que eles nos trazem, a gente monta os programas de ensino dessa criança. Na época da pandemia, tem crianças que a gente nunca viu, tá? A gente passou o ano de 2020, a gente não encerrou o serviço, a gente continuou trabalhando por videomodelação. Inclusive, as próprias avaliações das crianças, a gente fez links para que a família fizesse a avaliação com ela, filmasse para a gente, mandasse. E a gente fez programas de ensino para as crianças no ano de 2020, sem nunca ter visto a criança presencialmente, tá? E teve famílias, né? Aquelas famílias que realmente conseguiam fazer, porque lembra, né? Não são todas as famílias que vêm, a grande maioria não consegue. Por isso, da importância de transferir esse atendimento para a educação, que é um outro contexto em que a criança fica 4 horas, né? Tem famílias que realmente não vão conseguir, mas as famílias que conseguem, elas conseguiram ganhos em um ano, né? Que a gente, né, não esperava, foi uma surpresa, né? Que a gente trabalhou exclusivamente ou por conversas no WhatsApp ou por vídeos enviados. Então, a criança vem uma vez, né? Fazemos a avaliação e a gente vai trabalhando com a família. Em torno de 3 meses, a criança retorna, tá? Para que a gente reavalie a linha de base, né? Porque o que vai nos nortear são os registros feitos pela família, tá bom? A família, sim, a família vem... agora, no modelo que a gente está fazendo, uma vez por mês, né? Uma vez por mês, a gente treina a família e ela tem 4 semanas para aplicar todos os programas com a criança, ela retorna, a gente avalia, né? Como que foi, né? Através dos registros que ela fez, tem famílias que mandam muito vídeo, a gente avalia esse vídeo, aí a gente tem 1 hora aí para ficar com ela, tá? Para a gente fala, nós somos os instrumentos que vocês vão utilizar, a gente dá para vocês formação, treinamento, né? E acompanha esse desenvolvimento da criança. Então, a criança não vem toda semana, tá bom? Já houve pais pouco alfabetizados. Exatamente, olha, a gente teve problemas, a gente trabalha com todas, né? A população, a gente teve pais que não eram alfabetizados, tá bom? Aí a gente tem os vídeos que a gente mandou, né? Vídeo de modelação, ou em áudio também, a gente fez as planilhas em áudio, tá? A gente foi estudo com uma linguagem bem simples, tá? Com muitos exemplos práticos da vida, né? Para que eles pudessem praticar com seus filhos e eles conseguiram bons resultados também, tá? Eu acho que não é a questão que vai impedir a família de conseguir, não é a questão da alfabetização. A alfabetização, tá alfabetizado vai ser um porém, né? Mas é a questão do quanto ela consegue se motivar, né, para o ensino daquela criança, né? Quanto é a questão da fragilidade familiar. Se não é uma família frágil, ela consegue. A questão da fragilidade familiar impede muito mais do que o critério de ser ou não alfabetizada, tá bom? Quando a criança tem alta, nessa alta ela é monitorada pela rede, como funciona? Então, a gente consegue atender a criança até 4 anos e 11 meses no precoce, né? Ela é monitorada pela rede, deveria ser monitorada pela rede, tá? A gente está nessa construção. Mas, em geral, né, poucas as crianças vão ter alta, né? A maioria delas vai estar depois inserida, né? Ou num contexto de fono fono infantil, né? Que não precisa de equipe no município, ou ela vai estar inserida no SER, né? Ou ela vai estar inserida no CAPES-I, né?
ou mesmo no contexto da escola, que eu acho o principal, né? Que ela vai continuar com a AE, né? Na escola. Eu acho que uma das maiores parcerias que a gente forma aqui nesse contexto é com a escola, tá? Tanto que a gente enviou um projeto, né, para a Secretaria de Educação para o trabalho em conjunto com a escola, né? Que, por exemplo, que 80% dos pais não consigam praticar diariamente, a escola é outro ambiente que a gente teria certeza, né, de que as crianças estariam aprendendo. Mas a gente tenta construir tanto com a escola quanto com a saúde, tá? Não, então, a gente atende, a nossa equipe não atende por especialidades, tá bom? A gente atende, né, baseada no repertório de habilidades da criança. Eu, enquanto fono, eu participo da construção desse projeto para a criança, sabendo, por exemplo, eu sou fonoaudióloga, eu tenho muita especialidade em comportamento verbal, né? Então, eu vou saber quais fonemas que eu vou começar a ensinar para elas. A TO vai saber as questões relativas à parte sensorial, à parte de rotinas de AVD, tá bom? Quando é só para fono, é uma criança que ela tem um repertório, né, de trocas, ou de uma praxia de fala, né, sem outros comportamentos juntos, né, ou alguma questão relativa, né, a um atraso de linguagem que não tenha outros comportamentos envolvidos, tá? Porque para fono, aí é semanalmente, tá bom? O que a gente usa é especificamente para crianças que estão em atraso, que sinalizam para risco de TEA, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma criança com atraso de linguagem, por exemplo, uma apraxia, vamos supor, mas que não tem outros comportamentos de autismo, vocês atendem, ela vai ser pescada eventualmente em alguma das escalas, né? Vocês atendem essa criança, fazem intervenção, né? Mesmo não considerando um atraso específico para a TEA, é isso? Isso, então, porque tem muitas crianças que vêm, você é uma porta de entrada, né? Então, você imagina, né, que eles mandam para o CIP-TEA, né, o atraso de linguagem geralmente sinaliza para a TEA, mas durante a avaliação do repertório de habilidades, você vai ver que essa criança, embora ela não tenha um repertório de fala, de nomeação, ela tem um repertório de ouvinte muito bom, né? Ela tem um repertório de ouvinte, ela tem uma intenção de comunicação muito boa, né? Então, você vai ver que ali você não vai fechar um diagnóstico, né? Aí ela precisaria, por exemplo, de uma fonoaudióloga para trabalhar questões relativas à apraxia de fala. Não que a gente não trabalhe isso, porque a gente tem crianças com TEA, com apraxia, né? Sim. Que precisa de outros repertórios para poder aprender, né? Que se eu mandar ela para uma fono, ela vai ter outras dificuldades, porque uma criança que não senta, uma criança, né? Que precisa de mais suporte para fazer. Mas a gente encaminha para fono no município mesmo, né, que não necessariamente seja relacionado à TEA. Você também pesca questões de audição. Você vai ter que mandar essa criança, que embora ela passou no teste da orelhinha, né, ela tem um repertório de ouvinte que te deixa dúvida. Né? Você fala... a qualidade, né, dessa escuta, né? Aí a gente caminha para o otorrino. Então, a gente está junto com o médico, né, com o neurologista, para ajudar a fechar um diagnóstico, né? Então, a gente encaminha, assim, para outros. Né? A gente fica realmente, né, com os casos que têm, em geral, atraso em todas as áreas. Né? Você vai ver lá naquela planilha, ela está com um repertório mais ou menos igual, né? E aí ela está sinalizando para a TEA, a gente fica com ela. E outras crianças também que conseguiram repertórios, tem crianças que você tem TEA, mas você faz uma intervenção e elas chegam lá no topo da escala nossa, né? Que aí requer outras coisas. Uma criança pode ser pertinente só para fono, porque ela está com trocas articulatórias, né? Mas ela já tem todo um comportamento de cooperação com o adulto, todo bem estabelecido, então ela não precisa mais da equipe, ela precisa agora de uma coisa mais especializada, mais específica, né? Ou ela tem questões relacionadas à ansiedade, e ela precisa de um psicólogo, né? Ela tem outras questões, você vai encaminhando para os especialistas depois, né? A gente fica realmente com a base, né? Com a base comportamental da criança.
Andréia Cristiane perguntou aqui uma dúvida, né? Como se dá o trabalho do CIPTEM em relação a outros serviços da rede, por exemplo, o CAPS? Vocês fazem reuniões sequenciais, vocês fazem encontros, vocês visitam? Existe um trabalho específico, por exemplo, com o CAPS? Então, né, quando a gente foi fazer a questão de montar o serviço, né, a gente chamou todo mundo, né, o CAPES, o C, as unidades, não, como se chama? Terceiro setor, né, que era a PAI, ONGs, né, porque a gente queria que cada um dissesse o que ia fazer, né, porque cada um tem o seu perfil. E cada um dizendo o que vai fazer, qual é a população, a gente consegue falar, olha, tem gente que ainda não faz isso, eu vou me especializar nisso, né? E foi isso que aconteceu, né? Essa conversa com CAPES, de fato, hoje, é mais distante da nossa realidade, tá? É mais distante da nossa realidade, tanto com o SER, apesar da gente estar no SER, né? É mais fácil com o SER do que está aqui, com o CAPES é um pouco mais distante. Quem conversa mais, na verdade, é CAPES e SER, né? Porque ficou meio subentendido, né? Que até 4 anos e 11 meses ela está no período de intervenção precoce, né? De trabalhar habilidades básicas comportamentais, né? Então, se ela tem até essa idade, em geral, né? Ninguém vai, assim, se preocupar, né, de saber o que eu faço, o que você faz. Não, ela está lá no CIPTES, se precisar qualquer coisa da nossa parte, eles vão entrar em contato. Tá? E é isso que a gente faz, né? Se a gente recebe também, às vezes, criança que está com atraso motor, né? Motor que precisa de fisioterapia, né? E a gente vai lá e passa para o fisioterapeuta, para ele estar atendendo junto. Tem criança, sim, que está no SER e está com a gente. Isso tem, né? Mas em relação a estar no CAPES com a gente, não. Pelo menos, né? Porque, pelo que eu Não. entendi, na verdade, a população de vocês ficou até 5 anos, digamos assim, 5 né? anos, 4 anos e 11 meses, e aí é quase uma população que, então, é diferente da população atendida para o CAPS, que passa a ser a partir de 5 anos. Isso. Né? Então, por isso aí ficou realmente assim, casos de TEA, né? Ou sinais de TEA ficam com a gente até 4 anos e 11 meses, e depois, né? Ou, se necessário, né, como no SER, a gente faz os encaminhamentos para eles, né? Ou até para fono individual, né, no município, depende do perfil, né? Uhum. E, por exemplo, né, se você tem, aqui é uma pergunta meio redundante, né, mas dependendo da complexidade do caso, se tem casos que é acompanhado ao mesmo tempo no CIPTEA e no CAPS, pelo que eu entendi, não, né, mas eventualmente, Não. às vezes, no CIPTEA e no SER, né, porque Praia Grande dividiu que a população menor de 5 anos ficam nesses 2 serviços. Então, o CAPS de Praia Grande não atende criança menor de 5 anos. Olha, não. Em geral, não. Em geral, eles encaminham para a gente, porque abaixo de 5 anos, geralmente, são os casos, né, que tem risco para a TEA, né? A não ser se fosse um caso de violência, né? Desses casos eu não tenho conhecimento, né? Pode ser Mas que casos tenha, de atraso... de fato. De atrasos, não. A Luciane pergunta assim, mas aí quando a criança tem alta, né? Por exemplo, ela faz 5 anos, daí vocês encaminham para o CAPS, né? Aí vocês continuam dando acompanhamento à distância para essa criança ou não mais? Não. Esse é um grande problema nosso, é uma coisa que deixa a gente muito, né? Assim, incomodada, porque é o que a gente fala, né? Esse acompanhamento pode continuar através da escola, né? Nosso ideal é construir esse acompanhamento junto com a atenção educacional especializada, porque essa criança vai continuar sendo vista, né? Porque tem crianças que vão ter muitos atrasos, que não vão ter comportamento de aprendiz na escola de sentar, né? Então, em 4 horas todos os dias, né? Tendo uma equipe treinada, ela vai conseguir fazer isso, ela vai conseguir atingir esses objetivos. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga dar continuidade através de profissionais especializados na educação. E ainda não que a gente tem. componha com ele. Não, o projeto está entregue na Secretaria de Saúde, porque vai ter que ser uma articulação entre 2 secretarias, né? Educação e Saúde para construir, né? Porque aí a gente ficaria uma parte da equipe aqui, né? E uma parte
para dar continuidade, porque pelo menos no município vai até o 9º ano aqui, né? Pelo menos até o 9º ano, né? A gente poderia continuar vendo essas questões comportamentais dentro da unidade escolar, né? Esse é o plano, né? Mas Porque hoje, realmente, né, tem crianças que após... hoje Pode vocês falar. fazem algumas visitas escolares, né, com uma certa frequência, né? Parece que tem um profissional que visita a escola, né? Então, não, isso foi antes da pandemia, né? A pandemia, ela parou com tudo isso. A gente estava, antes da pandemia, a gente fez algumas formações, né, para os pedagogos, para os atendentes de educação, né, que são os pedagogos especializados. A gente chegou aí nas escolas fazer palestras, né, sobre desenvolvimento infantil com os ATs, né, com as pessoas da creche. A gente tinha até uma conversa que a gente ia ter junto com a equipe de educação especializada para fazer um plano de ensino individualizado para uma da nossa criança em conjunto com a educação. Quando veio a pandemia, isso se quebrou, né? Veio a pandemia, além de tudo, mudança de gestão, que a gente tem essas também, né? A gente muda a gestão, tem uma outra visão, né? Então, teve a mudança da gestão, entrou uma gestão nova, e a gente tem esperança, porque a gente, no plano de governo da prefeita, falava sobre isso, sobre a intervenção precoce, atendimento de crianças com TEA na educação, né, de uma equipe em conjunto. Então, a gente está esperando a coisa andar, né? A gente também está num período de pandemia, onde as necessidades voltaram-se para outro foco, né? Mas a gente fazia isso, e a intenção é que a gente componha a equipe para fazer um plano de ensino para cada criança que precisa, né? Então, Individualizado. A Kátia Botazo tinha feito essa pergunta, então está respondido. E aí até queria, né, chamar a atenção de vocês, que a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, né, como gestão, né, as secretarias, elas pouco podem se ajudar no sentido de compartilhar profissionais. Então, por exemplo, eu não posso ter um profissional da saúde, né, por exemplo, tem lá um profissional CIPTEA, vou emprestar esse profissional para a educação. Você não pode fazer isso por gestão, entendeu? A mesma coisa a verba. Então, você não pode, por exemplo, pegar uma verba da saúde e colocar na educação. A educação colocar uma verba de saúde, de educação na saúde. Também não é possível. Tá, então, aí esbarra nessa questão de gestão. Então, na verdade, tem que ser um projeto da saúde que ele vai acontecer no local na escola, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, a equipe CIPTEA, vamos supor, ela visita, né, semanalmente uma escola pública, ou ela faz encontros quinzenais online com todos os EMEIs, né, as unidades de educação infantil, para passagem de conhecimento, entendeu? Mas é um projeto da saúde, tá? Isso só para esclarecer, porque às vezes fica com essa ideia, então eu poderia pôr um psicólogo da saúde, eu tenho um psicólogo sobrando aqui que quer trabalhar em escola, então eu posso pegar esse psicólogo e pôr na escola? Você até pode, desde que ele continue sendo da saúde, mas você não pode transferir ele. Então, por exemplo, o ponto é na saúde, tudo segue sendo na saúde. Você até pode deslocar ele para fazer um atendimento na escola, mas você não pode emprestar ao profissional. Essa é uma questão, tá? E outra questão que eu queria pontuar aqui é que, sem dúvida nenhuma, né, os EMEIs, né, as escolas de educação infantil, tá, elas deveriam todas estar capacitadas para isso que a Andréia apresentou aqui hoje, ou seja, por quê? Porque como até inclusive o nome, né? Porque o nome é muito curioso, né? Se a gente falar isso para pessoas leigas, ela fala, então vocês estão fazendo o trabalho da educação, porque o nome, né, que você usa, Andréia, ali, é um programa de ensino. Ensino. Né? Porque, na verdade, você está ensinando habilidades para essa criança. Então, você usa o nome programa de ensino, mas na saúde, o projeto terapêutico dele singular é em cima de propostas de ensino. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu faço muita audiência judicial e isso acaba esbarrando, porque daí o juiz fala, não, mas então é pedagogo que faz, porque é projeto de ensino. Daí não,
é psicólogo que faz, é fono que faz, mas é de ensino, porque a gente precisa ensinar coisas. E aí, nisso, olha só, a gente tem uma interface, de fato, muito próxima com a Secretaria de Educação, tá, gente? Principalmente para essas crianças de pouca idade, até 5 anos. Então, assim como é nosso da saúde, é também da educação, e não é só da saúde, né? Porque muito mais inclusivo e humanizado seria manter o atendimento dessas crianças até 5 anos na escola, porque, na verdade, não é um atendimento, é simplesmente tratar como elas precisam ser tratadas para que elas aprendam, e é diferente das crianças típicas. Então, aonde você vai fazer treino de habilidade pré-acadêmica? Que é isso que a Andréia falou, sentar, parar para ouvir, esperar na fila, no EMEI. E como que você vai fazer isso com uma criança que tem atraso do desenvolvimento com risco de autismo? Em cima desses inventários de habilidades e desse programa de ensino, né, que você faz a proposta e você atende essa criança de uma outra forma. Então, veja, o professor, ele vai falar com essa criança de um outro jeito, ele não vai falar como ele fala com todas as outras crianças, porque ela não fala. Né? Então, como que esse professor vai ajudar essa criança a se comunicar, sendo que ela não fala? Né? Ou ela vai ficar ali, aquela criança que não tem o que fazer com ela, que o professor não sabe o que fazer na sala de aula, e ela fica para lá e para cá, o que ela fizer tá bom. Fica sem aprender. Né? Então, veja, porque eu estou só reforçando isso, porque precisamos ter um entendimento que não é só da saúde, né? E a Secretaria de Educação, ela também precisa se aproximar desse tema e fazer a parte dela. Né? Eu acho que, assim, a Andréia que falou, né, tem uma parte, né, da nossa capacitação, né, Andréia, que ela pode ser feita autodidata, porque tem muito material na internet. Eu até, assim, não sei se vocês se incomodam, né, mas se você puder divulgar aí o canal do YouTube onde vocês estão colocando esses vídeos. É tudo amador, hein? Toda filmagem é amadora. Você imagina, a gente fez porque a gente queria que a família fizesse. Então, gente, erros, tá bom? Mas, assim, a gente trabalha no SUS, a gente tem que ter boa vontade e iniciativa, senão, né, a gente acaba se frustrando. Isso, mas assim, se você puder divulgar, porque eu acho que eventualmente pode servir para outras pessoas, né? Porque eu acho que a pandemia, a questão do online, ela trouxe justamente essa possibilidade da gente ampliar, né, nossas vozes, digamos assim, né? E nosso trabalho. Então, às vezes, uma coisa que é feita por uma pessoa pode ser utilizada por várias outras pessoas, né? Sim, conhecimento tem que ser partilhado, gente. Né? Quanto mais você consegue, você não sabe quem que você vai atingir, né? Sim, sim. A Daniela, André, ela pergunta assim, né? Quanto ao diagnóstico de TEA para as famílias, né? Muitas chegam primeiro para fono, né? Devido ao atraso de fala, né? E daí como que se encaminha essas famílias para fechar o diagnóstico? Para onde vocês encaminham? A gente tem o neurologista do ser, né? O neuropediatra, tá? Então, a gente encaminha para lá, para acompanhar, né? Em geral, eles não fecham, né? Diagnóstico de criança muito nova é bem difícil, né? De fechar. Então, a gente vai emitindo relatórios das escalas, né? Quando é um caso mais pontual, que precisa de um diagnóstico, a gente conversa com eles, né? Porque diagnóstico também é uma coisa difícil de fechar, né, gente? É uma responsabilidade bastante grande, né, do profissional que vai fechar, né? Embora hoje a gente sabe que também pode ter o diagnóstico, pode ser retirado, né? Pode ter uma coisa, e lembrando que que você também tem possibilidades de diagnóstico dentro da CID-10, já provisórios em si, sim, né? Por exemplo, é importante. Quando você vai dar um diagnóstico de uma criança antes dos 6 anos de idade, né, é mais prudente, né, você colocar que essa criança tem um atraso de desenvolvimento não específico, né? Sim. Ou seja,
o F84.9, tá? O autismo infantil é F84.0. Então, você pode, essa criança ela pode ficar com o diagnóstico de F84.9 até mais ou menos 5, 6 anos e fechar o diagnóstico de autismo F84.0 a partir dessa idade, tá? E aí, só assim, reforçando, tá, gente, que o diagnóstico ele não precisa ser dado pelo neurologista, nem pelo psiquiatra, ele pode ser dado pelo pediatra, desde que o pediatra saiba reconhecer isso, e entendemos aí que cada vez mais o pediatra sabe reconhecer isso, tanto que muitas vezes ele suspeita, às vezes ele não fecha o diagnóstico, ele também acha que não é dele, que é uma coisa do especialista. Para a criança na puericultura até essa idade de 5 anos, é do pediatra. Se você tiver um diagnóstico do pediatra, ele é válido para receber assistência, a não ser que o seu município, né, tenha definido que não, que aqui todo mundo, quem fecha o diagnóstico é um neurologista que está lá no SER. Então, todas as crianças com suspeita vão passar por esse neurologista. É questão de organização territorial do município, tá? A Cristina pergunta como que é a taxa de adesão das famílias nos programas que vocês oferecem, assim, qual é a média, assim, imagino que vocês não devem ter isso na ponta da língua, Então, mas mais ou vai menos. ser feita uma pesquisa, vai ser feita uma pesquisa agora, né, pelo doutor Luciano Lacerda, a respeito de como dados formais, né, sobre o treinamento de pais, né, a gente vai colher. O que a gente tem de experiência, que a gente fez um fechamento, né, é que a taxa de adesão, ela não é, acho que metade, vocês acham metade? Não dá para falar no achismo, esse que é o problema, tá? A gente tem famílias que se tornam extremamente capazes, né, por conta de se envolverem, irem estudar, e utiliza muito bem os nossos recursos, mas tem famílias que são extremamente fragilizadas, né? Que se você for ver bem, né, os pais têm transtornos de esquizofrenia, né, transtornos de depressão, né, ou as questões de fragilidade social também. Então, é muito heterogêneo, né, esse grupo, não consigo quantificar, tá? Porque não temos dados, né? Mas, assim, de comparecer, de estarem presentes, sim, tá? A gente consegue que eles venham. A taxa era em torno de 10%, 15%, né? Em cada temporada, 15% saíam fora do programa, entendeu? Por mês, 15% por mês. Né? Os outros se mantinham, tá? Dentro. Não quero dizer que eles preenchiam tabelas direitinho ou que conseguiam aplicar de forma eficiente, tá? Mas eles se mantinham, tinham interesse, tá? Se mantinham vinculados a vocês. Vinculados ao serviço, né? A gente, até outro dia, a gente respondia no WhatsApp, né? Esse contato direto, né? Agora a gente não tem, porque, imagina, a gente tinha um fluxo muito grande de crianças que estavam em lista de espera, né? Então, a gente teve que rever como que a gente ia funcionar, né? Então, a gente hoje não tem tempo de responder individualmente no WhatsApp, né? Como a gente teve na pandemia, né? Hoje se abriu essa lista, né? Então, o fluxo aumentou. Então, a gente consegue, sim, uma vez por mês, ter 1 hora, em torno de 1 hora, até 1h30, a gente consegue estar com essa família individualmente, né? Mas responder no WhatsApp, a gente já perdeu esse contato, né? Por isso que é muito legal o canal do YouTube com os vídeos, né? Porque, de certa maneira, vocês têm um material que fica lá já pronto, né? E você não precisa sempre falar a mesma coisa para cada pessoa, né? Você pode... economiza, né? Um pouco o tempo do atendimento, né? Imagino que vai ajudar bastante. A gente fazia essa formação semanalmente, toda semana a gente ligava para essa família e fazia. Agora os vídeos, né? A gente não tem esse tempo mais, né? São 2 horas que vai levar para você fazer essa formação, no mínimo, né? A Ariana pergunta aqui, né, se a questão, qual portaria que fala da definição da idade para CAPS. Não tem, tá, gente? O CAPS, ele é a partir de 0 anos de idade, tá? Então, bebês podem ser atendidos no CAPS, tá? O que aconteceu é que Praia Grande se organizou desta maneira. Então, por ter mais... E isso é possível para
todos os territórios. Então, por exemplo, a Ariana Sassi é de Prudente, né? Ela é conhecida aí. Olá, Ariana. Prudente tem vários serviços e vários equipamentos. Vocês poderiam se organizar e definir o que cada equipamento faz, né? Então, assim, pelas portarias, todos os equipamentos, por exemplo, o SER ele é definido como um equipamento para pessoas com deficiência, e aí, dependendo, pode ser deficiência física, dependendo, pode ser deficiência sensorial, dependendo, pode ser deficiência intelectual. Então, se você tem um SER com deficiência intelectual no teu território, quais são as patologias que eles vão atender? Autismo? Então, o CAPS até 5 anos não vai atender autismo, ou não, ou ambos vão atender as mesmas coisas, né? Ou o SER vai ficar com deficiência intelectual e os outros casos é para o CAPS, ou os casos que tiverem alguma necessidade motora vão para o SER, mas se tiver também necessidade psicológica vai para o CAPS, né? Então, veja, essa definição de fluxo, ela é desenvolvida pelo seu município. Tá? Então, as portarias do serviço, elas estão lá definidas, mas você pode organizar esta demanda diferentemente, por patologia ou não. O CAPS tem que atender todas as patologias, tá? Então, essa questão que às vezes fala, mas CAPS não é para autismo. Não falem isso, tá? Porque é passar vergonha, tá? Então, CAPS é para autista, é para deficiente intelectual, é para transtorno de conduta, tá? Mas você pode, no meu município eu tenho 2 CAPs, então tem um CAPS que atende transtorno de conduta, aqui no meu a gente ficou com autismo e a gente dividiu. É possível? É possível, não tem problema nenhum. Tá? O SER atende a partir de qual idade? Se eu não me engano, é também a partir de 0 anos até 99 anos, então, na verdade, o SER não tem idade de população, mas sim demanda de atendimento, né? Então, o SER ele é um equipamento especializado em reabilitação para pessoas com deficiência, e aí define qual deficiência que ele atende. Né? A Bianca pergunta aqui para você, Andréia, qual o critério de encaminhamento do CIP-TEA para o SER? E qual demanda remanescente que vocês consideram? Então, nosso critério para encaminhamento por SER acaba sendo para definir se é SER ou CAPES, né? Seria essa a pergunta? Isso. Geralmente a gente encaminha para o SER, né, aquelas crianças que a partir dos 5 anos, né, elas ainda têm atrasos, né, no desenvolvimento e relativos à parte de linguagem, né, mas elas têm um comportamento de ouvinte, um comportamento de cooperação. Opa, ficamos sem som de novo. Voltou, Andréia? Desculpe. Voltou. Voltei? Voltou. Então, no critério, se eu escolher entre os dois, né? De novo, porque estamos parados? Não. Não, estamos ouvindo. Então, no caso de ser encaminhado para o SER, uma criança que ela tem um repertório de cooperação, né, com o adulto mais fortalecido, tá? Que ela vai se beneficiar mais dos recursos que tem no SER. No caso que a gente encaminha para o CAP, são as crianças que têm transtornos de comportamento mais exacerbados, entendeu? Que elas precisam, inclusive, às vezes, de um acompanhamento psiquiátrico, tá? Então, a gente acaba fazendo essa divisão, né? O neurologista, né, vai dar conta dessa demanda, né? Aí a gente deixa com o SER. O psiquiatra, né, vai conseguir, precisa mais do acompanhamento psiquiátrico, né, de medicação relativa a isso, de acompanhamento sistemático. Aí a gente caminha para o CAPES, porque os dois têm a mesma equipe, né? Tirando o fisioterapeuta, né? Tem uma questão também, né? Se precisa de fisioterapeuta, a gente geralmente também deixa no SER. A gente acaba definindo assim, né, pela necessidade, né? O que vai ser mais necessário para aquela família e para aquela criança.
Obrigada. Tem aqui, ó, Tabatinga, né? Acabei de ver aqui no Google, é um município de 16 mil habitantes, né? E eles estão aqui assistindo a gente com uma equipe da atenção básica, porque eles não têm nem SER nem CAPS no município, né? E eles têm uma certa dúvida, né, de até onde eles vão conseguir intervir no TEA de forma satisfatória, sendo que só tem atenção básica, né? E aí eu, então, jogo... Desafio. É um desafio, né? Acho que a gente está aqui, inclusive, para ajudá-los, né? Esse é o nosso maior objetivo. Mas eu acho que a questão que fica para vocês, Tabatinga, é assim, né? Vamos colocar 1% de prevalência de TEA, tá? Que é uma prevalência atual bem realista, né? Então, vocês devem ter mais ou menos 160 pessoas com autismo, né, no teu município, né, de leve a grave e tudo mais. A questão é, né, como Tabatinga vai cuidar das suas pessoas atípicas, né? Então, assim, e entendemos, veja, vocês não terão um centro especializado, porque vocês são um município muito pequeno, mas esse assunto ele precisa ser levado para as discussões de gestão, né, principalmente no sentido do município se comprometer em capacitar uma equipe mínima, tá, para o atendimento das pessoas com atraso do desenvolvimento. Até porque, veja, né, quase como assim, então não pode nascer autista em Tabatinga, se nascer autista em Tabatinga é melhor se mudar, porque lá não tem nada. Então, essa é a realidade que a gente precisa transformar, e entender que podemos fazer muitas coisas, né, mas precisamos da capacitação e precisamos da supervisão, e que os gestores precisam estar cientes disso, né? Porque uma equipe mínima, por exemplo, eu imagino que vocês estão assistindo a gente, deve ter aí um psicólogo, um TO, né? É assim, eles têm interesse em atender autismo, como o município vai ajudar a capacitar essas pessoas para que elas possam atender, então que elas possam fazer parcerias com a escola e ir capacitar as escolas para esses atendimentos. Então, se você tiver num município de 16 mil pessoas, gente, um profissional capacitado, altamente capacitado, ele consegue organizar uma rede. É isso que o município tem que entender. Então, ele vai ter que gastar dinheiro no investimento de uma pessoa, porque essa pessoa vai ter que disseminar o conhecimento na educação, na unidade básica de saúde, no enfermeiro. Não temos psicólogo, mas tem enfermeiro, porque o enfermeiro é um profissional altamente qualificado para fazer esse tipo de treinamento, tá? Então, um enfermeiro que tenha disponibilidade em aprender, ele não tem problema nenhum em ser habilitado para esse tipo de abordagem e atendimento. Mesmo, né? E aí, veja, né, o que a gente já falou aqui na aula da Amanda, né, na segunda aula, que é a questão do MChat. Então, é possível, Tabatinga, começar a instituir o MChat na sua puericultura, né? Isso é uma coisa bastante possível, fácil, mas aí vocês vão ter que fazer como intervir realmente. Quero lembrar aqui, gente, que a gente vai dar um curso de intervenção precoce para vocês no ano que vem, aprofundado, tá? Em mais de 12 aulas, exclusivamente de intervenção sob o método Denver, tá? No começo do ano que vem, tá? Isso vai ser gratuito e a gente vai disponibilizar isso para vocês também, tá? Esse aqui a gente já perguntou, né? Quantos pacientes estão inseridos hoje no CIPTEA? Mais ou menos. Olha, a gente tinha 160 em lista de espera, né? E 68 em atendimentos. Então, tinha os 200 e... Meu Deus do céu, pulei a aula de matemática. 228, né? Mas já passaram pela gente muitas crianças, né? Muitas crianças. Porque é um serviço que roda, né? Então, na verdade, roda. As crianças, elas entram e saem, Sim. né? Elas Sim. entram e saem. E aí eles perguntam aqui qual a equipe, né? A equipe são vocês três, não são? É uma fono, né? Eu, a Patrícia de TO e a Amanda, assistente social, que fez especialização em intervenção precoce para trabalhar aqui. E agora fez pedagogia também para compor a equipe.
Então veja, né? Esse é o exemplo da Amanda, é um ótimo exemplo, né? Porque a Amanda é assistente social e muito provavelmente durante a sua formação acadêmica aí na faculdade nem sabia o que era um autista, nem falaram de autista, nem falaram do Começou diagnóstico. aqui com a gente. Né? E aí ela fez uma corrida por fora, né? Hoje ela é habilitada no atendimento de autistas, né? Até porque sim. o curso para atendimento de autistas, principalmente de intervenção precoce, ele é para qualquer profissional. Qualquer profissional. Gente? Então Mesmo, não precisa ser da saúde mental exclusivamente. A Suzana, aqui de Sorocaba, faz uma pergunta, né, que os CAPs, eles justificam que já atende crianças e adolescentes graves, psicóticas, agitadas, agressivas, e não tem como atender a demanda crescente dos autistas, né? Quais seriam nossas sugestões e se existe algum critério de inclusão? Bom, Suzana, a minha sugestão é que, então, precisa crescer equipe, né? E essa ideia de trabalhar com equipe mínima quando o serviço está saturado, mostra para o gestor, e isso é muito fácil de mostrar para o gestor, porque é só pegar a lista de pacientes atendidos e a lista do número de profissionais do serviço, mostrar para o gestor que precisa de mais profissional, né? O que não pode é o CAPS se negar atendimento ou mesmo fechar as portas, né? Porque está sobrecarregado. É uma realidade, gente, a gente sabe que é difícil, né? E, inclusive, em algumas situações, tem que pensar se não é a hora de abrir um segundo CAPS, né? Então, dentro do próprio município. Né? Então, ou amplia esse com os recursos, ou abre outro. Né? Muitos municípios têm demanda populacional para mais de um CAPS, e às vezes tem que abrir, e na verdade, se a gente sabe, se a gente começa a ver que a gente tem uma demanda muito aumentada e que o serviço está sobrecarregado, precisa levar essa discussão para o gestor municipal para pensar em alternativas de ampliar atendimento, porque não tem lugar para atender e precisa ter, né? É um problema do gestor, mais do que dos profissionais que estão no CAPS, é um problema do gestor. A lista de presença eu já vou enviar, tá? As aulas estão gravadas no canal do YouTube, Autoestima USP, tá? Vamos ver aqui o que mais. A lista de presença eu já vou enviar. Queria agradecer muito vocês, meninas, que alguém mandou aqui no nosso chat um link para se incluir no grupo do WhatsApp, nem sabia que existia isso, a Melissa, eu acho. Então, muito obrigada, porque nem sabia que existia isso. Estava aqui pondo todos os números na minha agenda e incluindo um por um. Então, resolveu o problema. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, é só clicar aqui no chat, em cima tem uma opção para você, você se auto-entrar no grupo, tá? A lista de presença eu já estou mandando. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente vamos aqui aproveitar os momentos finais aqui junto com a Andreia. A lista de presença, a gente está colocando aqui no chat para vocês saberem, ela fica disponível até às 8 horas da noite de hoje, até às 9 horas da noite de hoje, tá? Então, vocês podem assinar a lista de presença lá. Vai ser quem assistiu às 3 aulas, aula 1, aula 2, aula 3, vai receber o certificado, tá? Como nessa lista de presença faltou um nome, a gente vai fazer a busca pelos e-mails, então vocês coloquem o mesmo e-mail, tá? Que a gente vai mandar para vocês. A Carolina Malins pergunta dos documentos e dos PDFs da aula de hoje. Houve também uma pergunta antes, André, se vocês poderiam disponibilizar o BLAF traduzido, a tradução livre que vocês fizeram, se vocês poderiam compartilhar isso. Não, a gente pode compartilhar sim, né? Mas é legal também a pessoa ver do inglês, talvez ela tenha outra visão, né? E possa até traduzir melhor, né? A Amanda enviou hoje no grupo do WhatsApp, né? Então, ela já tinha sido traduzida, a gente retraduziu, mas, né? Mas eu acho que o BLAF... ela mandou em inglês e mandou a nossa versão em português. Tá, então esse material já está nesse grupo de WhatsApp, que vocês podem clicar aqui e entrar. Eu vou repassar todos os materiais que já foram enviados anteriormente, que muita gente entrou de novo no grupo, eu vou reenviar todos eles, tá? E os materiais também vão ficar no site da Secretaria de Saúde,
tá? Nesse link que eu estou passando para vocês agora aqui no chat, tá? Ele ainda não está lá. A partir de sexta-feira, todos os documentos estarão lá e as aulas, tá? A gente vai colocar um link no canal do YouTube, a gente vai colocar um textinho lá com este link para vocês conseguirem acessar daí os materiais. Hoje não tem esse texto, tá? No canal do YouTube, a gente vai colocar e vai colocar o link. Então, não se preocupem, quem não está conseguindo acessar, checa o canal do YouTube Autoestima USP a partir de sexta-feira, que a gente vai disponibilizar lá também o link para onde vão ficar os materiais, né? Teve gente que pediu aqui os slides das aulas, tá? A gente vai ver com as meninas se elas vão disponibilizar isso ou não, isso é delas, tá, gente? Então, mas de qualquer maneira, a aula gravada vai estar lá no YouTube e os links também. Tá? A gente vai ter, o que vocês acham, né, da gente ter a nossa aula do dia 23 de agosto, ela ser mais aberta para vocês trazerem casos, trazerem dúvidas, como seria isso para vocês? Legal? Isso é bom? Ou vocês acham que seria melhor a gente fazer uma aula mais expositiva? Porque a nossa ideia é a gente apresentar um caso da rede, inclusive a gente vai apresentar um caso do município de 7.000 habitantes, São Pedro do Turvo, tá? Uma criança de 4 anos, a gente está vendo, inclusive, a possibilidade de trazer alguns vídeos dessa criança para ficar mais elucidativa a aula, e aí a gente vai discutir desde a aplicação das escalas até a montagem do programa de ensino. Tá? Caso vocês... E a nossa ideia era depois a gente deixar em aberto um espaço de pelo menos 1 hora para vocês poderem trazer casos de vocês, né? Ou dúvidas que vocês apresentaram na hora de aplicar o MChat, né? Já houve, por exemplo, pessoas que ligaram com dúvidas para saber o que era o passa do MChat, mas o que é passa? Passa ele passou ou ele não fez? Então, teve pessoas que ficaram com dúvidas ali na parte da revisão do MChat, né? Então, a ideia é a gente manter aberto, tá? A partir do dia 23 do 8, para vocês justamente perguntarem, tá? Fazerem perguntas. Então, tragam perguntas, tá, gente? E, eventualmente, tragam até casos, vocês vão poder abrir o vídeo de vocês, falar, participar, tá? Só não pode mostrar vídeo de criança, tá? Ou mesmo de outros profissionais que não autorizem o uso de imagem, tá? Então, se mostrar vídeo de alguém, vai ter que enviar o uso de imagem, senão não vai poder utilizar na reunião clínica, tá? Mas a ideia é fazer uma reunião clínica e que vocês tragam dúvidas, inclusive dúvidas pertinentes a questões de gestão. Desde quando a gente começou a ouvir as aulas, a gente está tentando montar um programa aqui, mas a gente está esbarrando nisso e nisso, como que vocês fizeram, porque o pessoal vai estar aqui justamente para esclarecer e para trazer essa experiência do CIPTEA de como eles conseguiram, tá? Porque eles também tiveram bastante dificuldade, tá? Não é que é uma coisa fácil, aquilo que a gente já conversou aqui, né? Então, às vezes fica com essa ideia, mas é tão legal, imagina que alguém teria resistência. Então, alguém teve, tá? Resistência, porque alguém sempre tem resistência, tá, gente? Então, mesmo quando você traz, assim, trazendo a melhor coisa do mundo, tem alguém que vai dizer assim, mas será? Acho que não, não, acho que não vai dar certo. Sempre vão ter as resistências. Então, mesmo trazendo, a gente está vendo aqui que é uma proposta super legal a do CIPTEA, nem sempre eles tiveram as portas abertas e muitas vezes eles tiveram que lutar para conseguir fazer com que esse serviço acontecesse, tá, gente? É assim, tá? A gestão é assim, né? A unanimidade é difícil da gente ter, então é de passinho em passinho, tá? Então, e essa ideia de vocês também trazerem perguntas dessa ordem, tá? Estou vendo aqui que as pessoas não têm mais perguntas, tem muito a questão
dos vídeos, tem gente que acha legal o estudo de caso, então a gente vai trazer pelo menos um caso, se a gente conseguir 2, tá? Mas a ideia é trazer pelo menos um caso, tá? Até o dia 23. Então, assim, e aí só lembrando que a aula do dia 23 não vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Ela é um encontro nosso, da gente para a gente, tá? E quem participar, participou, quem não participou, não participou. Isso não vai ficar aberto, porque justamente a ideia é reunião clínica, tá? O site, o grupo do WhatsApp já está aqui, tá, meninas, no chat, então quem quiser entrar é só clicar aqui no grupo, vamos ver aqui, que a Márcia de Prudente já mandou, tá? Muito obrigada, Márcia, então é só clicar. Vamos discutir casos no dia 23. Queria mais uma vez parabenizar as meninas do Cipiteia pela iniciativa, pelo esforço e pela disponibilidade, principalmente, em passar esse conhecimento para outras unidades do SUS, tá? Muito, muito obrigada, não temos como agradecer, tá? Não temos como agradecer nem de saber da experiência de vocês e nem de como vocês estão nos ajudando, trazendo conhecimentos técnicos, tá? Então, muito obrigado, e principalmente porque a intenção é mostrar para vocês que o SUS é potente, né? O Cipiteia é um equipamento do SUS, então essa qualificação, ela foi dada pelo SUS para o SUS, tá? Então, não tem nenhum serviço aqui que não seja do SUS, tá? Então, mostrando que é possível, tá? E é muito satisfatório para mim, pessoalmente, poder falar que essa qualificação foi dada por um equipamento do SUS e que foi dada para o SUS, tá? Então, vocês podem replicar essa experiência em vários territórios, tá? E isso é muito gratificante, acho que para todos nós, tá? Muito, muito obrigada, Andréia, muito obrigada a todos que participaram. Imagina, nós agradecemos. Muito obrigada a todos que participaram, tá? A gente se vê de novo no dia 23 de agosto, tá? E nos vemos de novo aí o ano que vem, para daí a gente falar um pouquinho mais profundamente em relação à intervenção, tá? Muito obrigada a todos, tá? E aguardo vocês no dia 23. Obrigada, Andréia. Tchau, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer.